semana passada, né, ou retrasada, que agora nós somos uma nova criatura em Cristo Jesus, né? Depois que você veio, se arrependeu, foi batizado, né? Você passou a ser uma nova criatura, tá certo? E com a nova vida em Cristo, nós temos benefícios que a vida cristã nos oferece, e nós temos também responsabilidades, né? Então eu tenho benefícios por ser cristão e também tenho responsabilidades por essa nova vida em Cristo agora, tá certo? Quais seriam os benefícios de ser cristão? Salvação. Salvação, né? Nós temos a salvação em Cristo Jesus. E não reverter as iniquidades. E não reverter, por exemplo, a briga, uma discussão, alguma coisa assim, né? Isso é responsabilidade. O evangélico tem que se calar um pouco, né? Na verdade, o cristão, né? O cristão, ele tem que tentar imitar as atitudes de Jesus. E se nós formos ver, quando Jesus era insultado, né, ele não revidava. Entende? Então, assim, isso faz parte, é a responsabilidade do novo ser. É um novo caráter, uma nova forma de agir, né, que nós temos. Então, assim, se tornar um cristão não é simplesmente fazer parte de uma religião. Agora eu faço... Não é isso. Mas, na verdade, ser cristão é um estilo de vida. Seu estilo de vida muda. Antes eu tinha um estilo de vida, mas agora, né, baseado na palavra de Deus, eu tenho uma orientação para viver uma nova vida em Cristo. Então, com isso, né, como eu falei, existem os benefícios que a gente recebe e também as responsabilidades que nós temos, né? Tá certo? Sim. Vamos abrir em Lucas capítulo 6. Lucas capítulo 6. Lucas, no capítulo 6. Vamos ler um versículo, só para a gente pegar a ideia, né? Versículo 40. Na verdade, eu vou ler no versículo 37. Não julguem e vocês não serão julgados. Não condenem e não serão condenados. Perdoem e serão perdoados. É a ideia de reciprocidade, né? Se você trata as pessoas bem, você vai... E a nova vida em Cristo é assim. Antes, quando eu não tinha Jesus, eu vivia julgando as pessoas, mas em Cristo eu vou lutar com a força de Deus, né? O Espírito Santo de Deus trabalhando na minha vida, para que eu possa parar de julgar, tá certo? Se eu não perdoava, né, Deus vai usar o Espírito para me ajudar a começar a perdoar. É uma mudança de vida, tá certo? Agora, nós temos que entender que agora, como novos na fé, nós somos como uma criança, estamos começando do zero. E a gente vai passo a passo, entendendo a vontade de Deus, e aí nós vamos crescendo, tá certo? Lucas capítulo 6, verso 37, já li, 38. Dei será dado a vocês, uma boa medida, calcada, sacudida, transbordante, será dada a vocês, pois a medida que usarem, também será usada para medir vocês. Então essa é a ideia. Entende? Assim, independente se você é cristão ou não, mas como você age com os outros, vai ser a mesma ação vai ser com você. Então agora em Cristo nós temos o conhecimento, né, de como agir. Aí o versículo 39 diz: Jesus fez também a seguinte comparação: pode um cego guiar outro cego? Não cairão os dois no mesmo buraco? 40. O discípulo não está acima do seu mestre, mas todo aquele que for bem preparado será como mestre. Então, qual é o alvo da vida cristã?
nós somos discípulos de Jesus, certo? Nós somos discípulos. Por isso que nós estamos, numa sala de discipulado. Discípulo quer dizer aluno, aprendiz, aquele que está aprendendo, né? E nós estamos aprendendo de Jesus, tá certo? Então, como discípulos, como aprendizes, né, nós estamos na sala de aula da vida cristã, não essa aqui, mas nós começamos a nossa vida cristã agora, estamos dando os primeiros passos dessa vida cristã. Nós precisamos entender. Porque o que nós estudamos até aqui foi o que eu preciso fazer para me tornar um filho de Deus, um cristão, né? E aí nós estudamos várias coisas, alguns passos que nos levaram a essa decisão. Agora nós estamos estudando, eu já dei os primeiros passos, e agora eu sou um filho de Deus ou uma filha de Deus. E quais são os próximos passos? Aí é isso que nós vamos ver nessa sala, né? Quais são os passos que nós temos que dar na vida cristã, tá certo? Segundo Pedro, se você puder ir comigo lá, segundo Pedro, e nós já entendemos que nós somos uma nova criatura, né? Lembra o versículo que era para a gente decorar? Era 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 17. Aquele que está em Cristo é uma nova criatura. As coisas velhas já passaram, né? E eis que se fizeram novas todas as coisas. O que esse versículo está dizendo? Que antes de Cristo eu tinha uma velha vida, agora eu tenho uma nova vida. Então aquela vida, a forma como eu vivia do passado, passou, ficou para trás. Agora eu sou uma nova criatura. Segundo Pedro, capítulo 2, 18. Segundo Pedro, ou melhor, desculpa, capítulo 3, 18. Ele diz: cresçam, porém, na graça e no conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A Ele seja a glória, agora e para todos sempre. Amém. Então Pedro está escrevendo para cristãos que tinham pouco tempo na fé, tá certo? E Pedro está dizendo: vocês precisam crescer no conhecimento, né? Ele está falando sobre isso. Cresçam, porém, na graça e no conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então, como cristãos, como novas criaturas, né, como bebês na fé, nós precisamos crescer, ok? Como uma criança ela cresce naturalmente, né? A gente percebe, se você tem crianças na sua família, você sabe que ela vai crescendo, né? E é o ciclo comum do ser humano. Nós já fomos crianças e agora crescendo somos adultos. Quando criança, talvez você tinha uma forma de agir, né? Você agia como bebê. Mas adolescência, você agiu baseado na fase da adolescência. Como adulto, já muda. Por exemplo, não é normal um adulto, né, querer viver como um bebê ou como uma criança. Não é normal. É anormal isso. Né? Porque se ela cresceu, ela precisa... ela está em outro patamar da vida e as ações dela, as vontades dela mudam. A mesma coisa é na fé. Quando nós somos bebê na fé, nós precisamos, como a gente está vendo aqui, de entender algumas coisas. Mas o plano de Deus é que nós cresçamos, tá certo? Esse é o conselho de Deus, né? E Pedro fala aqui que nós precisamos crescer na fé. Por exemplo, vamos dizer que eu tenha 20 anos na fé, ok? E você tem 1 ano na fé. Então, é comum que eu, com 20 anos, né, eu possa agir de uma forma diferente de você, ok? Mesmo que crescimento espiritual não tenha a ver com tempo nem idade. Tem pessoas
que têm 10 anos de cristãos, tem outras que se converteram recentemente, mas tem mais exemplo do que muitas vezes o que tem 10. Tudo vai no entendimento, né, da palavra de Deus, aquilo que Deus quer para nós. E como eu falei, não é simplesmente, me tornei cristão, então agora estou entrando numa religião. Não é essa a ideia, tá certo? Mas a ideia é que você passou a seguir Jesus. Você é um discípulo de Jesus e precisa seguir. Aí, como novos cristãos, a Bíblia ela vai nos dar alguns recursos. Porque assim, Jesus nunca fala assim, cresça e se vire. Não, Ele vai dar os recursos para que nós venhamos a crescer. Existem recursos dados por Deus para que eu possa desenvolver a minha fé. E a Bíblia ela vai dar vários recursos para isso, tá certo? E hoje nós vamos aprender um pouco sobre esses recursos. Por isso que assim, é importante, se você tem condições de repente de ter um caderno pequenininho para você ir anotando, porque normalmente nós esquecemos depois de 72 horas 90% no mínimo, né? 90, 95 alguns falam daquilo que a gente ouviu. Porque tem muitos que nem diz que esquece 90, 95%, que nem tem muitos que se tornam cristãos muitas vezes, viu? E fica a vida toda e não consegue ali. Não consegue. E o outro já consegue mais rápido. Exato. Então, mas tudo depende da forma como você aprende. Não, eles não conseguem. É como, por exemplo, né, Tiago fala, ou você é um ouvinte negligente, que é aquele... O que seria um ouvinte negligente? É aquele que vem no domingo, né, e ele ouve o que a palavra fala, e ele volta para casa e não muda nada. Não muda nada. Ele não coloca nada em prática na vida. Ele não diz, rapaz, eu ouvi que eu tenho que perdoar. Surgiu uma situação, vou lutar para perdoar. Não. Ele vai ouvir, vai para casa e continua do mesmo jeito. Isso é negligente. Agora, Tiago também fala que existe o ouvinte que é prudente, né? Que não é negligente. É aquele que ouve a palavra e pratica. Entende? Então assim, independente do que você conhece da palavra, mas se você só conhece uma coisa, você tem que praticar aquilo que você conhece. Então isso faz a vida mudar. Mas se a gente escuta, vem, ouve, tá, e continua do mesmo jeito, então não vai haver mudança. Porque a mudança, na mudança do nosso caráter, Deus tem a parte dele e nós temos a nossa. Entende? Deus vai agir, vai fazer a parte dele, mas eu preciso deixar Deus agir, eu preciso agir para que a minha vida também mude. Tá certo? Então vamos ver alguns recursos. O primeiro recurso é tempo diário com a palavra de Deus. Vamos lá. Antes de Cristo, eu não tinha o hábito de ler a Bíblia. Não tinha o hábito, né? Mas em Cristo, se eu sou um discípulo de Cristo e eu quero desenvolver a minha fé, eu preciso passar tempo com a palavra. Por exemplo, quando nós namoramos alguém, tá certo? Normalmente quando a gente namora, se dependesse de nós passávamos o dia todo com aquela pessoa. Por quê? Por que isso acontece? A gente gosta da pessoa, a gente gosta, né? Você está conhecendo aquela pessoa, você quer estar sempre perto daquela pessoa, entende? Ok. Para você conhecer bem alguém, por exemplo, quem conhece o prefeito da cidade, né? O Greca, né? Quem conhece aqui? Eu tenho duas casas, né? Na minha teoria, né?
Eu não conheço. Então ele, como político assim, ele representa umas determinadas coisas aí. E quando é no meio de nós ali, a gente como morador de rua, lá já tem outras atitudes ali. Tem outras. Então, Mas a ideia... Então, você conhece grega mais do que a gente. Então, para conhecer alguém, nós precisamos passar tempo junto com aquela pessoa. Todos nós aqui sabemos que ele é o prefeito e tal, né? Já foi outra vez. Mas nós não temos... Não, se pergunta assim, qual é a comida que ele mais gosta? Alguém sabe? Mas por que a gente não sabe? Porque não convive com ele. Então imagine, agora nós somos filhos de Deus, Deus é o nosso Pai, e a gente não sabe nada sobre ele. A gente precisa conhecer esse Pai, porque não é um Pai, né, natural. Nós fomos adotados. Nós somos adotados por Ele. Nós não éramos filhos de Deus, mas fomos adotados. Então eu preciso conhecer esse Pai. Então, para conhecer esse Pai, eu preciso ter o hábito, não é, de ler a palavra diariamente. Nem que seja pouca coisa, poucos minutos. Entende? Para que isso possa criar um hábito na minha vida, né? Ser um hábito. Entende? Porque senão eu vou só ler a Bíblia aos domingos, ou quando eu estiver num grupo de casa, ou ouvir alguém falar, ou quando eu tiver uma dificuldade, né? Não, mas agora nós temos um manual. O manual da nossa vida é a palavra de Deus. Então eu vou ser guiado, dirigido, né? Meus passos, minha vida, pela palavra de Deus. Então, nós vamos ver numa próxima aula sobre a Bíblia. A Bíblia, na verdade, ela tem uma ideia só, mas existe o seu contexto, né? E às vezes alguém pode ensinar uma coisa fora do contexto. Então não é que está errado, quem está errado é a pessoa que está fora do contexto. E aí você vai seguir a quem? Você vai seguir a palavra de Deus, e não quem está, por exemplo, eu estou aqui, né, guiando vocês nessas aulas, mas vocês não estão me seguindo. Vocês têm que seguir a palavra de Deus, ok? Essa é a base nossa, né? Por exemplo, quando Jesus foi tentado pelo diabo, né? Lembra lá que ele foi tentado? Quem lembra uma das respostas que ele deu ao ser tentado? aquela que ele ganharia o mundo todo ali. Foi oferecido. Se prostrasse a ele, né? Exato. Porque na verdade o mundo todo já era dele, né? Já era, mas a tentação era essa. Então. E ele disse que não. Ele disse, está escrito, né? Que não pode adorar a outro Deus que não seja o Deus verdadeiro, não pode se prostrar a ele. Mas lembra que ele disse assim também quando o Satanás disse, olha, essas pedras aí, transforma em pães. E ele falou o quê? Que nem só de pão. Nem só de pão vive o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Então assim, essa é a ideia. Eu vou viver guiado pela palavra de Deus. Assim como o nosso corpo tem necessidade de alimento físico, né? Nosso espírito, ele precisa ser alimentado com a palavra de Deus. Nós, como cristãos, precisamos ser alimentados com a palavra de Deus, tá certo? Então eu preciso de tempo diário com Deus. E como eu falei, nós esquecemos normalmente aquilo que você ouve no domingo aqui. Daqui a 72 horas, se você não tiver anotado, você vai esquecer 90%. Vai ficar 10% ali, você vai lembrar, né? As outras coisas você vai esquecer. Então, se eu quero crescer na minha fé, se eu quero desenvolver na minha fé, eu preciso praticar aquilo que eu escuto. Ou eu preciso passar mais tempo, né? Se meus 100% de contato com a palavra de Deus é no domingo, eu só vou ficar com 10%.
Agora, se eu tenho todos os dias contato com a palavra de Deus, mesmo que seja 10%, né? Mas isso vai me ajudar durante a semana. Aquilo fica escrito ali, né? Fica escrito. Então, por isso que... Então, a primeira coisa é que nós precisamos ouvir a palavra de Deus. Aí, como eu falei, o problema é que nós ouvimos 100%, mas só guardamos 10%. Tá certo? Então, por isso que eu preciso ouvir mais, né? E, por exemplo, a diferença de ler e estudar a Bíblia é quando você tem um papel em um lápis. Você está estudando. E nós vamos ver uma aula que eu vou dar umas orientações para vocês estudar um texto também. Como estudar um texto da Bíblia, né? Eu não entendo, eu leio, mas não entendo. Como entender? Como? Nós vamos ver também. Então eu preciso ouvir, né? Para que eu possa aproveitar cada vez mais aquilo que eu estou ouvindo. Então, para isso eu preciso estar pronto para ouvir, certo? Por exemplo, vamos dizer que eu estou no culto, mas eu estou conversando. Como é que eu estou ouvindo aquilo que está sendo falado? Eu estou conversando com o outro. O culto todinho, né? Estou conversando. A aula, como é que eu vou ouvir? Se a gente já fica com 10 de 100, imagina quem não quer ouvir, ou quem não está ouvindo, né? Entende? Então assim, por isso que a gente precisa fixar atenção, né? Para escutar a palavra de Deus. Preciso corrigir algumas atitudes que vai atrapalhar eu ouvir. Tem atitudes que podem me atrapalhar ouvir. Aí eu escrevi 3 tipos de ouvintes que tem. Tá certo? Que envolve a nossa mente. Existe aquele que tem a mente fechada, por causa do medo do que vai ouvir, do orgulho de não querer mudar, talvez o coração cheio de amargura. Essa pessoa, ela não deixa a palavra de Deus entrar no seu coração. Então é uma mente fechada. É uma mente que está fechada. Você fala, já fez isso com alguém? Você fala para alguém, a pessoa, você está falando ali para a pessoa, né? Mas aquela pessoa, ela tem a mente fechada, parece que nada entra. Você fala e ela não quer entender, né? Talvez a razão é porque existem esses sentimentos no coração da pessoa que está atrapalhando, né, aquela pessoa de ouvir. Existe também a mente superficial, tá certo? É aquela pessoa que não está levando a sério aquilo que ela está ouvindo. É como virou uma rotina normal, né? E aí você vai lá, escuta e volta para casa. É superficial. Você até gosta, rapaz, foi tão bom, mas aquilo vai embora. E existe a mente preocupada. Você está aqui, mas você está preocupado com o que você vai fazer quando sair daqui. Estou preocupado com o almoço. Já viu pessoas agoniadas por causa às vezes a palavra demora um pouquinho mais, o pregador passou do tempo, já viu? Agoniada, e não sei o que agora, né? Fica agoniado e não escuta mais nada. E o que você falar, acabou, não escuta mais. Às vezes não dá nem tempo, o pregador terminando de pregar e já está levantando. Já está levantando, já vai embora, né? Então assim, a pessoa não se concentra na palavra de Deus. Entende? Assim, como vai haver um crescimento na vida de alguém que não está ouvindo? Se a fé vem pelo ouvir a palavra de Deus. Né? A palavra de Deus, ela tem o poder de transformar nossas vidas. Então, por isso que eu preciso ouvir bem. Tá certo? Como você tem ouvido a palavra de Deus? Tem alguma coisa aqui que você percebeu? Talvez eu tenha essa dificuldade ou outra. Qual é a sua dificuldade em ouvir a palavra de Deus? Muita oração, talvez. Talvez muita oração, porque diz que tem um determinado tempo da gente ler a Bíblia, senão uma determinada lição. Daí, quando chega um determinado para muitos ali, já dá uma ansiedade de querer sair, que nem o irmão comentou ali. E para o outro ali já dá tipo de um desânimo ali, parece que nem escuta muito ali.
Dá sono. Exato. E tem a ver com essas, Eu acho que tem a ver. pensamento que eu falei, né? Então, assim, às vezes é o medo. E assim, tem pessoas até que elas não querem ouvir, tá certo? Por exemplo, né? Vamos dizer que você fale, alguém está falando sobre devemos perdoar. Aí a pessoa não quer perdoar. Então ela não vai ouvir. Aí tem baseado nessas coisas que eu falei. Tem um orgulho, né? Medo de ouvir o que tem que fazer e não quer fazer. Aí o que é que você vai fazer? Para não ouvir, você vai conversar. Porque você não quer ouvir aquilo. Você vai conversar, Vai tá tomar certo? um café, vai pegar um Então, vou no banheiro, vai sair e tal. Porque você não quer ouvir a palavra de Deus. E assim, se você não quer ouvir a palavra de Deus, como é que vai haver o crescimento? Mas diz que a palavra de Deus pesa, né? Não sei se é por isso que pesa. A responsabilidade de agir como a palavra fala, né? Mas eu acho que é. Exato, mas assim, como eu falei, a vida cristã tem seus benefícios e responsabilidades. Tá certo? O que Deus quer de nós é que nós cresçamos. Que lembra, nós lemos lá em Lucas capítulo 6, versículo 40, que o nosso alvo é ser como Jesus, como o Mestre. Não vamos ser superior a Ele, mas nosso alvo é ser como Ele, é agir como Ele. Isso é vida cristã. Tá certo? Vir, sentar e ouvir, isso não é vida cristã. Isso é vida religiosa. Mas vida cristã é você agir de conformidade. Agora, é claro, é uma luta, a coisa não acontece, né, do dia para a noite. Por isso que nós precisamos aprender, ouvir, saber como agir. Se você for olhar, por exemplo, como você agia antes e como você age agora, algumas coisas, nem que sejam pequenas coisas, já mudaram na sua vida. Porque esse é o processo, né? Nós somos novas criaturas, tá certo? O segundo recurso que nós temos, o primeiro é ouvir, e aí eu preciso pensar, né? Peraí, como ouvinte, será que eu tenho a mente fechada, a mente superficial, ou a mente preocupada? Qual é a minha mente aí, né? Onde eu estou aí? Eu preciso entender essas coisas, tá certo? O segundo recurso que nós temos é que nós precisamos ler essa palavra. Não só ouvir, mas nós precisamos também ler a palavra de Deus e fazendo isso todos os dias. Todos os dias, né? Se você conseguir ler um pouco todos os dias, isso vai criar um hábito e você vai desenvolver na sua fé. Tá certo? Algumas sugestões. Eu posso ler a Bíblia sem anotações, né? Por exemplo, vocês já viram que eu já vi algumas pessoas que elas fazem assim. Elas, para ler a Bíblia, por exemplo, acordei, né? Aí eu fecho meus olhos e faço assim. Já viu pessoas ler assim? Não é assim que lê a Bíblia. Aí você olha lá e diz assim, né? Vai se suicida, ou se suicidou lá você, opa, não foi essa não, cara. Aí, entende? Então assim, a Bíblia, não se lê a Bíblia assim. A Bíblia, ela é composta de livros. Então, são livros, são cartas. Então, para você entender uma carta, vamos dizer que eu mando uma carta para você. Aí você lê só a primeira frase, fechou a carta. Você entendeu a carta? Não. Eu posso começar chateado, né, a carta, dizendo, olha, eu estou muito triste com você e tal, porque você fez isso comigo e tal. Aí você fechou. O Paulo está triste comigo. Né? Mas pode ser que no meio eu fale, mas eu li a palavra de Deus e meu coração, Deus confortou meu coração. E sabe, aquela raiva que eu estava foi embora. Eu queria dizer que eu amo você, eu perdoo você. Você entende? Botou toda a alegria, né, Paulo? É. Botou toda a alegria.
Entendeu? Então, assim, a mesma coisa é a Bíblia. Você tem que ler, pega um livro da Bíblia, sabe? Principalmente nós, quer ler os evangelhos, né? Mateus, Marcos, Lucas e João. Começa lendo por ele. Agora, lê do capítulo 1 e vai até o final. Você vai compreender mais do que você ficar, né, como se fosse a Bíblia fosse um amuleto só que você está lá. Eu preciso de uma palavra hoje. Né? Escolhendo coisa. Então, assim, você precisa ler. Agora, eu posso ler com anotações, anotando aquilo que eu estou lendo, por exemplo, no livro, né? Vamos dizer que. Abra um livro aí comigo, abra em Efésios, para a gente. Esses aí tem pouquinho livro, né? Efésio, Filipenses. São cartas. Cartas menores. Mas é bem pouquinho, né? Exatamente. Tem poucos capítulos. Vamos lá. Todo mundo está em Efésios? Efésios é próximo, depois de 2 Coríntios, próximo de Gálatas. Depois de Gálatas, né? Tem 2 Coríntios, Gálatas. Ok. Aí você está fazendo uma leitura e você está fazendo anotações, ok? Por exemplo, vamos lá, versículo 1. Paulo, apóstolo de Cristo Jesus, pela vontade de Deus, aos santos e fiéis em Cristo Jesus, que estão em Éfeso. Quem escreveu a carta? Olha, eu estou fazendo pergunta ao texto. Se você quiser fazer um estudo, olha aí, estou fazendo pergunta. Quem escreveu a carta? Paulo. Mas como é que a gente sabe disso? Aqui, ó, está dizendo, ó. Né? O pretexto? Hã? O pretexto da carta no começo, né? No começo, né? Então, quem escreveu foi Paulo. Tá certo? Quem tornou Paulo apóstolo, se ele não era um dos 12? Ele não é um dos 12 lá chamado por Jesus. Mas como é que ele se tornou apóstolo? Depois que ele vitimou muitos cristãos e Jesus chamou ele, não foi? Mas no texto aqui, no texto. Como é que eu posso saber? Olha o que ele fala. Paulo, apóstolo de Cristo Jesus, pela vontade de Paulo? Pela vontade de Deus. De Deus. Aí eu vou entrar numa discussão, não é uma briga. Não, peraí, Paulo não é apóstolo. Por quê? Não, ele não faz parte dos 12 lá. Como é que ele é apóstolo? Mas aqui, ó, é a vontade de Deus. Você vai discutir com Deus? Deus que tornou ele um apóstolo. Opa, descobri uma coisa fazendo pergunta. Quem escreveu? Está vendo? Faça pergunta ao texto. Por exemplo, para quem Paulo escreveu a carta de Efésios? Para quem? O texto está dizendo lá. Para quem? Para os fiéis em Cristo, né? Não. Sim, santos e fiéis em Cristo. Ok, mas esses santos fiéis, olha, estou fazendo pergunta ao texto. Esses santos fiéis em Cristo moravam aonde? Em Éfeso. Por isso que a carta é Efésios. Efésios é o povo, Éfeso é o local. É a mesma coisa que Paulo dissesse assim, fosse a carta aos curitibanos. E Paulo vai dizer a vocês, santos e fiéis que estão em Curitiba. Aí, só fazendo pergunta ao texto. E você vai descobrindo. Agora, se você vai fazendo isso no livro todinho, imagina que você vai descobrir. Aí você está com um cadernozinho e você vai anotando. Agora, outra coisa. Ele diz que os cristãos de Éfeso são santos e fiéis. Mas peraí, no mundo religioso em que nós vivemos, uma pessoa santa, ela é o quê? No mundo religioso, né? Milagrosa. É alguém que fez o bem. É alguém vivo ou morto? Um santo. Morto. Opa. Peraí. Não, amor bem na vida aqui, né? Mas
Diz que ela sobrevive num determinado Isso santidade. é o que dizem, né? Diz que ela vive em santidade, não. É o que dizem. Mas o que a Bíblia fala? Vê se você vai entender o raciocínio. Esses santos aqui estão vivos ou mortos? Como é que é? Esses aqui Na terra. estão vivos ou mortos? Estão mortos. Eles não podem estar mortos se eles estão em Éfeso. Eles não podem estar mortos. Não, olha aqui, ó. Olha aqui, ó. Pela vontade de Deus, aos santos e fiéis em Cristo Jesus que estão em Éfeso. Não são os cadáveres, são pessoas. Aí ele diz no 2: a vocês a graça e a paz da parte de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo. São pessoas vivas. Mas peraí, mas se a religião fala que santo é quem morre e foi bonzinho, e a Bíblia diz que santos é quem é cristão, mesmo que não é bonzinho, né? Como talvez eu, mesmo que não é bonzinho, mas peraí, quem está certo? A religião ou a Bíblia? A Bíblia. Eu vou seguir o que a religião diz, que santo é aquela pessoa que foi caridosa, foi boa, ou fez um milagre, e aí morreu, e aí... Professor, Ou eu vou seguir que nem o Paulo apóstolo ali, ele era meio durão, ele não era bonzinho. O apóstolo Paulo Aqui mesmo. é uma ilustração do que eu estou querendo dizer. Antes de Cristo, a gente não valia nada. A gente só fazia coisa errada. Não aos nossos olhos ou aos olhos humanos, mas aos olhos de Deus. Nós éramos pecadores, praticantes do pecado. E com alegria. Né? A gente não pecava dizendo, tão ruim pecar, não. Que alegria. Agora em Cristo é diferente, eu vou na contramão. Antes eu ia a favor do pecado, agora eu vou contra. O pecado está ali, eu vou fugir. E isso é uma luta. Tá certo? Isso é uma luta. Isso não acontece assim. Por isso que nós precisamos aprender o que eu preciso fazer para que eu cresça, né? E assim, por exemplo, como é que você acaba com um hábito ruim? Não praticando, deixando de fazer. Eu diria que é trocando aquele hábito ruim por uma coisa boa. Você tem que ter outro hábito. Você tem que ter outro hábito, porque senão você vai sofrer. Então, se eu não perdoava, como eu venço esse hábito ruim? Eu perdoando, me esforçando para perdoar. Entende? Então, assim, nossa vida, ela vai mudar. Então, por isso que, viu como não é difícil? Você pega uma carta e você vai perguntar quem escreveu, para quem escreveu, por que escreveu, ele vai dizer. Por exemplo, versículo 3: bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo Jesus. Olha a razão. Paulo está querendo ensinar os cristãos a entender que eles têm todas as bênçãos espirituais em Cristo Jesus. Ou seja, o cristão ele não precisa ir em busca de bênçãos, ele tem todas as bênçãos. Aí se a gente fosse, dentro do livro, quais são essas bênçãos? Ok, somos todas as histórias, mas quais são essas bênçãos? Seria outra pergunta. Você vai entendendo. Porque Deus nos escolheu nele antes da criação do mundo para sermos santos, irrepreensíveis em sua presença, em amor. Ou seja, ele nos escolheu antes da fundação do mundo, planejou a igreja e nós fazemos parte da igreja, fazemos parte desse chamado para sermos santos, irrepreensíveis em sua presença. Em amor nos predestinou para sermos adotados como filhos. Opa, peraí, eu não era filho, agora eu sou. Olha as bênçãos espirituais. Mas a gente só quer, às vezes, bênção é um carrão,
Isso é um carro. Comprar um carro novo. Entende? Por quê? Porque a gente não consegue ver, né, às vezes, as coisas espirituais. Entende? Então, assim, você vai fazendo pergunta ao texto e você vai escrevendo. Você vai aprender bastante do texto. Então, isso é uma forma de ler fazendo anotações. Ah, não entendi, lê de novo. Lê antes, lê depois. Você vai entender aquilo que o texto fala. Outra coisa que nos ajuda em nossas leituras é você ler em mais de uma versão. Por exemplo, eu costumo usar a NVI. Aí eu estou fazendo uma leitura, eu vou ler na NVI, eu vou ler na linguagem de hoje, eu vou ler na João Ferreira de Almeida, e aí eu vou, às vezes uma vai dar uma palavra que vai trazer mais sentido para aquele texto ou palavra que eu estou com dúvida, tá certo? Outra forma de nos ajudar, principalmente a decorar, né, é quando a gente lê em voz alta. Né? Você está em casa, você lê em voz alta para você a Bíblia. Isso é outra forma de ler a Bíblia. É interessante, Paulo, que sobre ler em voz alta, eu tenho essa dificuldade, né? Talvez quando pega no meu pé. E às vezes eu estou chegando em casa no trabalho, 11 horas, e minha palavra sozinho, né? Você está discutindo com o Pedro, está falando com o cliente, né? Chego lá em voz alta, ela memoriza mais. E eu, em casa, eu leio no sofamento, né? E ela fala isso, fala mais alto, fala alto. Então ajuda, né? Ajuda. Memoriza mais melhor. Exatamente. Então essas são formas de leitura, né, que nos ajuda a aprender mais, tá certo? O aprendizado. Então assim, eu estou dando algumas dicas que vai ajudar. Aqui, olha, essa sala vai ser uma sala prática, tá certo? Claro, nós vamos ouvir algumas teorias, mas a ideia é prática, é ajudar você na prática. Na prática, como é que eu posso desenvolver a minha fé, né, como cristão? Como é que eu faço isso? Tá certo? Então, nós fazemos isso quando nós ouvimos a palavra de Deus e quando nós lemos essa palavra. E aí a nossa vida, ela vai crescendo. Por quê? Porque nós vamos descobrindo a vontade de Deus. E a vida cristã é um relacionamento com Deus, não é um relacionamento religioso. Não é a igreja, tal, né? Nós sabemos que a igreja não é esse prédio, já falei isso. Mas, por exemplo, o nosso relacionamento com Deus não pode ser só hoje, tem que ser todos os dias da nossa vida. Entende? E aí você pode começar aos poucos. Ó, o Tiago está aqui. O Tiago começou, era uma dificuldade às vezes para ler, eu dava alguns textos para ele. Era difícil, ele se esforçava e tal. Hoje em dia, se você deixar, ele passa o dia lendo a Bíblia. Passa o dia, ele está até indo bastante, ele sabe, né? Passa o dia lendo a Bíblia, mas quando ele começou, não era difícil ou não? Não era menos? Eu tenho a teoria também, mas a prática ali não. Cada vez que você vai mais lendo, você acaba acostumando, né? Exato, se torna um hábito, é gostoso. Você tem prazer naquilo, né? Lembra do Salmo 100, ou o Salmo 1, né? Que o prazer é passar, né? Ou ter prazer na palavra de Deus, na leitura, entende? Não se envolver com coisas que não agradam a Deus, não estar em rodas que não agradam a Deus, mas meditar na palavra de dia e de noite. Então, a ideia não é que eu vou passar 24 horas lendo a Bíblia. Não. Você pode ler um pouco, né, cada dia e fazer as outras coisas. A terceira ideia é estudar a palavra de Deus. Não precisa abrir, mas em Atos capítulo 17, versículo 11, diz assim: os bereanos eram de caráter mais nobre do que os de Tessalonicenses, pois receberam a mensagem com grande interesse, examinando todos os dias as Escrituras para ver se tudo era assim mesmo. Ou seja,
ele está falando dos bereanos e tessalonicenses, dois povos ou dois grupos de pessoas diferentes. Uns tinham interesse naquilo que estava ouvindo, né? Paulo estava pregando, eles tinham interesse. E olha que eles observavam diariamente se aquilo que Paulo estava falando era realmente de fato o que estava escrito. Por isso que eles eram diferentes. Eles não iam só porque está falando de Deus, então deixa eu ouvir. Não era só dizer que está falando de Deus. Mas se o que estava sendo ensinado era de fato aquilo que é a vontade de Deus. Tá certo? Chegamos à nossa hora. Próxima semana, 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 17. Tem que decorar.